Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Câmara Municipal de Goiânia 2018. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões, então acompanha comigo a leitura. A questão diz o seguinte: analise a figura a seguir. O recurso pincel de formatação existente no aplicativo Microsoft Word 2010 e versões posteriores é utilizado para copiar a formatação de um item em um documento para outro item. Para que a formatação de um texto seja copiada para mais de um item de texto, o usuário deve realizar a seguinte sequência de ações. E aí vem as opções. Letra A. Selecionar o texto com a formatação que deseja copiar, clicar em pincel de formatação, clicar sobre o texto que deseja formatar e liberar o botão do mouse. Letra B. Selecionar o texto com a formatação que deseja copiar, clicar em pincel de formatação, clicar 2 vezes sobre o texto que deseja formatar, até que pressione a tecla ESC. A letra C. Selecionar direto a opção pincel de formatação, clicar 2 vezes sobre o texto que deseja formatar, liberar o botão do mouse e pressionar a tecla ESC. Depois a letra D. Selecionar o texto com a formatação que deseja copiar, clicar 2 vezes em pincel de formatação, clicar sobre o texto que deseja formatar, até que pressione a tecla ESC. E aí, pessoal, qual dessas opções é a correta em relação a essa questão? Eu vou mostrar o uso do pincel de formatação e depois a gente faz uma leitura, mas é importante dizer que aqui ele dizia, ó, para que a formatação de um texto seja copiada para mais de um item de texto. Ele não queria copiar essa formatação só para um item, para mais de um item de texto. E quando é para mais de um item de texto, tem uma regrinha que eu vou mostrar aqui passo a passo e que vocês têm que ficar bem ligado na explicação. Então vamos pegar o meu Word 2010, está aqui. Nós vamos pegar e vamos digitar aqui com uma fonte um pouquinho maior para vocês enxergarem umas 5 palavras. Quer ver? Vamos colocar aqui a palavra aulas. Vamos colocar aqui cursos, concursos, vamos colocar aqui mouse e parede, mouse, e vamos colocar aqui também parede. Perfeito, então coloquei ali várias palavras digitadas, certo? Só uma delas, a palavra aulas, eu vou alterar a formatação, vou botar aqui negrito, itálico e sublinhado. Então só uma delas tem formatação diferente. Eu gostaria de copiar esta formatação negrito, itálico e sublinhado para mais de um item, nesse caso mais de uma palavra. Se eu só selecionar a palavra e aplicar um clique no botão pincel de formatação aqui da guia página inicial do Word, só um clique, e agora aplicar sobre outra palavra, clicar sobre outra palavra ou arrastar sobre ela, ele copiou a mesma formatação, negrito, itálico e sublinhado, da palavra aulas, ele copiou e aplicou na palavra mouse, mas perdeu a ação do pincel. Então, se agora eu clicar na palavra parede ou arrastar sobre ela, percebe que ele não copiou mais essa formatação. Porque quando eu aplico um clique no botão pincel de formatação, ele aplica a formatação e perde a ação do pincel. Então, eu vou voltar como estava antes, só com a palavra aulas em negrito, itálico e sublinhado. E agora olha a diferença. Eu vou selecionar a palavra aulas, que eu quero copiar a formatação. Vou aplicar um duplo clique agora. Atenção, não mais um clique. Duplo clique no pincel. Apliquei. E agora eu vou clicar sobre a palavra concursos. Aplicou a formatação. Vou clicar sobre a palavra parede. Aplicou a formatação. Vou clicar sobre a palavra mouse. Aplicou a formatação. Quando eu não quiser mais, aí eu pressiono o ESC. Então, o fato é que se eu aplico um clique, ele aplica a formatação e perde a ação do pincel. Quando eu aplico um duplo clique no pincel de formatação, ele aplica a formatação e mantém a ação do pincel para que eu possa aplicar sobre vários locais no documento, né? Voltando à questão, era fato, olhando o enunciado, que ele dizia: para que a formatação de um texto seja copiada para mais de um item de texto, o usuário deve realizar a seguinte sequência de ações. Na letra A ele disse: selecionar o texto com a formatação que se deseja copiar, clicar em pincel de formatação, clicar sobre o texto que se deseja formatar e liberar o botão do mouse. Bem, mas aí seria só para um item, não para 2. Letra B disse: selecionar o texto com a formatação que deseja copiar, clicar em pincel de formatação e aí clicar 2 vezes sobre o texto que se deseja formatar até que se pressione a tecla ESC. Não, pessoal,
É clicar 2 vezes não sobre o texto que se deseja formatar, é clicar 2 vezes no botão pincel de formatação. Eu tenho que selecionar o texto com a formatação que eu desejo copiar e tenho que dar um duplo clique, quer dizer, eu tenho que clicar 2 vezes no pincel de formatação e não clicar 2 vezes sobre o texto. Sobre o texto é uma vez só. Duplo clique, clicar 2 vezes, é no pincel de formatação. Errado a letra B. A letra C disse, selecionar direto a opção pincel de formatação e depois clicar 2 vezes sobre o texto que deseja formatar. Não, primeiro eu tenho que selecionar o texto que eu quero copiar e aí clicar 2 vezes no botão pincel de formatação e não 2 vezes no texto que se deseja formatar. Errado a letra C. A letra D disse, selecionar o texto com a formatação que se deseja copiar, perfeito, seleciona. Clicar 2 vezes em pincel de formatação, aí sim, porque ele quer aplicar em mais de um item, então clicar 2 vezes em pincel de formatação, e aí clicar sobre o texto que se deseja formatar até pressionar a tecla ESC para então parar com o pincel de formatação. Perfeito a descrição da letra D, porque a letra D descreveu clicar 2 vezes no botão pincel de formatação. E se vocês pegarem o enunciado, ele pedia para que a formatação de um texto seja copiado para mais de um item. Para copiar para mais de um item, eu tenho que clicar 2 vezes no botão pincel de formatação depois de ter selecionado o texto com a formatação desejada. E aí sim, clicar sobre o texto que eu quero aplicar a formatação e depois eu pressiono o ESC para cancelar a operação do pincel de formatação. Foi isso que fizemos aqui na prática. Então, resposta letra D de Dinamarca para o uso do pincel de formatação dentro do Word. Questão bem interessante, né? Bem, pessoal, era isso. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, também se inscreve aqui no nosso canal. Eu aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!